Momento Lá Feliz em Cristo, eu sou Charles Duarte e é um prazer falar a você. Qual o papel do cônjuge na família? Qual o seu papel dentro da família? Nós vamos falar sobre isto. Você que está me assistindo pela primeira vez, se você gostar desse vídeo, partilhe, compartilhe. Se estiver no canal do YouTube, se inscreva para ficar ciente de todos os outros vídeos. E aí no meu canal Charles Duarte, Ministério Lá Feliz em Cristo, são mais de 200 vídeos para a família, para casal. E também no Facebook, no Instagram, se você quer saber mais de mim, tem agora a oportunidade, tá? Qual o seu papel na família? Nós vivemos em um tempo de inversão de valores. E é muito importante eu falar a você que o mundo diz não é o que Deus quer para as famílias. O padrão do mundo é diferente do padrão cristão. Nós respeitamos todos os padrões, mas o cristão e aquele que quer ter uma vida com Deus, ele precisa adotar o padrão bíblico, o padrão de Deus para os dias atuais. E essa inversão de valores tem gerado muitos conflitos, muitos problemas na vida, na mente do membro dessa família, do marido, da esposa, do filho. Às vezes, eles não sabem mais qual é a sua posição e a posição que estão exercendo dentro da família, do relacionamento, pode ser uma posição que não dá espaço, que não deixa Deus operar, agir dentro da sua casa, dentro do seu lar. Por isso, nós precisamos ter cuidado. Se nós fizermos uma escala de prioridades, nós vamos perceber que muitas pessoas têm colocado ou colocam o trabalho, o dinheiro em primeiro lugar. Outros priorizam os filhos e ainda existem aqueles que colocam o cônjuge ou a si mesmo acima da vida. E isto é muito sério, porque nós precisamos entender que dentro do relacionamento, dentro da família, cada um tem o seu papel. E isto tem gerado muitas decepções e conflitos conjugais. Como, por exemplo, eu vou deixar para você ler Efésios 5:33 e também capítulo 6, versículo 4, onde Deus usa Paulo, o apóstolo, para falar com o casal. E aí, eu agora me dirijo ao casal. Um grande equívoco acontece quando o casal vê o outro como, de fato, outra pessoa. Pois, desde que a gente se une, quando a gente decide se unir com outra pessoa, o homem com a mulher com o homem, não são mais dois, e sim apenas um. Deste modo, nunca irão se dividir ou pensar em seus próprios interesses. Se você pensar nos seus próprios interesses, você não terá condições de manter um relacionamento, uma vida conjugal harmoniosa. E aí você cai na cilada do egoísmo e da competição. Por isso que os problemas são aflorados, têm crescido e destruído muitos casamentos, porque o cônjuge não entendeu que ele, quando casa, passa a ser um. Há uma fundição de duas pessoas para viverem uma vida harmoniosa, como um, e não olhar para o outro como, de fato, outra pessoa. Por exemplo, como pais, o casal deve ensinar os filhos com o mesmo respeito e amor, sem raiva
e muito menos com mimos, mas com disciplina e ensinamento do que é correto. Ou seja, o casal precisa dar instrução a esse menino, cuidar desse menino, preparar este menino para a vida, essa criança, sem mimos, sem proteção exagerada, mas também corrigindo para que esse menino entenda, essa criança entenda o que é sim, o que é não, até onde ele pode ir, quem ele deve respeitar, quem ele deve reverência. Por exemplo, dentro do lar, o filho deve obediência aos pais. Não é proibido ele dialogar com os pais, mas ele deve obediência se ele quiser ter uma vida abençoada conforme o padrão bíblico, tá? Então, o casal ele deve vigiar para não retirar a palavra um do outro e os filhos servirem a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e de amar o outro, ou vai se devotar a um e desprezar o outro. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, versículo 24. É importante entendermos que a criança ela precisa entender que os pais são um em decisões acerca da vida dele. Ele precisa entender que a decisão da mãe é a mesma da decisão do pai. A palavra do pai é a mesma palavra da mãe, para que esse menino entenda que ali não há divisão, que ali não há um conflito, que ali não há separação, ali há de fato uma união para conduzir o lar e para cuidar desta criança. Fazendo isso, a criança vai entender que os pais são unidos e tanto a palavra de um quanto do outro tem a mesma validade. Se tiver problemas com respeito das decisões acerca do filho, se reúnam em particular, tratem o assunto e depois traz a decisão para a criança, para o seu filho, tá bom? E eu quero falar sobre o papel do casal na família, que é amar como uma só carne e nunca perder o respeito. O casal precisa se amar, o marido deve amar a esposa como uma só carne, a esposa amar o marido, se respeitarem, porque um lar onde não tem amor e não tem respeito, ele não subsistirá por muito tempo. Quando falta o respeito de um pelo outro, uma série de outros problemas vão se desencadeando dentro deste relacionamento. Por isso, amor e respeito precisam ser valorizados para a manutenção desta família. As palavras não são mais escolhidas e as ofensas tomam lugar das declarações e elogios. Isso onde não há respeito. Mas quando o casal mantém o respeito, então os problemas eles são superados e com o tempo o amor prevalece. Não tem como viver uma vida conjugal sem respeito, sem selecionar palavras, sem pensar antes de dizer alguma coisa ao seu cônjuge. Isso é muito importante para você ter uma vida harmoniosa. Então, o papel do casal é se amar, é amar e respeitar um ao outro para que esta casa seja conduzida. Assuma o seu papel de manter o amor e o respeito dentro do teu lar. Quando existe respeito e amor, isso refletirá para os filhos. E assim os filhos terão projetos e desejos de se casarem para viverem uma vida feliz conforme o exemplo que ele tem, que aqueles filhos têm dos pais. Uma vida de amor, uma vida de respeito. Isso é muito importante para a criação dos filhos. Os filhos vão olhar e vão perceber, meu pai e minha mãe se amam, são um, são unidos em tudo que vão fazer, então eu vou querer me casar, eu vou querer construir uma família semelhante à vida que o meu pai tem,
com a minha mãe, por exemplo, o filho vai pensar: um casal sem amor e respeito não tem como prevalecer em meio às tempestades malignas. Por que muitos filhos, muitos homens não querem casar com uma mulher? Por que muitas mulheres não querem casar com um homem? Talvez pode ser pela vida que os pais levam dentro de casa e o filho olha, vê tanto conflito que não admira essa vida conjugal. Então pensa: eu não vou me casar, vou mudar, eu vou querer viver outro padrão de vida porque não vale a pena conforme a vida dos meus pais. Pense nisso. Você será muito feliz, muito abençoado se manter o amor e o respeito na tua vida conjugal. Isso vai refletir para os teus filhos e você será muito feliz. Este foi o Momento Lar Feliz em Cristo e eu sou Charles Duarte. Fica com Deus e até o próximo vídeo.